Raça, amor pelo time e domínio brasileiro? Essas são coisas que definem a atual fase da Libertadores da América. A última vez que uma equipe brasileira não saiu com título foi em 2018, quando o River Plate foi campeão. Desde então, apenas clubes brasileiros ganharam a competição. Mas, como os times brasileiros começaram a dominar a Libertadores, fique aqui porque eu acho que eu sei o motivo. A Libertadores é a maior competição de clubes da América do Sul, mas desde 2019, apenas times brasileiros ganharam a Libertadores ou chegaram na final. As exceções de finalistas são River Plate em 2019 e o Boca Juniors em 2023. Se tirarmos times brasileiros e argentinos, a última vez que outro time sem ser desses dois países venceu foi em 2016, com o Atlético Nacional da Colômbia. Para você ter ideia, em 2000, os argentinos eram os maiores campeões da competição, com 18 títulos, contra 11 dos brasileiros. Mas agora, depois de 24 anos, com esse domínio dos brasileiros, a diferença caiu para apenas 2 títulos. E olha que essa diferença de títulos se deu bastante pelos times brasileiros se recusarem a jogar Libertadores lá no passado, alegando que o adversário eram muito violentos, as arbitragens duvidosas e não tinha retorno financeiro. Então era muito mais viável deixar a Libertadores de lado e focar somente nas ligas nacionais e em excursões para a Europa. Vai parecer loucura, mas na época os estaduais valiam muito mais que a Libertadores para as equipes brasileiras. Os anos foram passando e os brasileiros começaram a ganhar alguns títulos da competição, mas nada que se compare ao domínio de hoje. Podemos dizer que depois do bi do São Paulo, em 92 e 93, os brasileiros começaram a dar importância à Libertadores. Curiosamente, na época que os estaduais perderam seu valor. Deixando esse contexto histórico de lado, os brasileiros jogam futebol muito superior se comparado aos seus rivais daqui da América, e muito se deve ao dinheiro. Ultimamente, nossos países vizinhos estão sofrendo uma grande desvalorização de suas moedas, tomando como exemplo o peso argentino. Essa desvalorização é vista nas premiações dos campeonatos e copas desses países. Em 2022, o Boca Juniors venceu a Copa da Argentina e ganhou $500 mil, que se convertermos, dá em média 2,5 milhões de reais. E esse é o valor que um time do Brasil ganha por chegar às quartas de finais da Copa do Brasil. Um time brasileiro que chega às quartas da Copa do Brasil ganha mais que o campeão da Copa da Argentina. E com dinheiro, logicamente você pode investir mais em seus times. Vira e mexe, os times do Brasil trazem jogadores da Europa, e mesmo que sejam jogadores mais velhos, ainda dão bom retorno para os times. Nos nossos vizinhos, isso quase não acontece. O que acontece mesmo é tirarmos jogadores de lá e trazer para cá. O Corinthians, que está afundado em dívidas, trouxe o Rodrigo Garro, que era um dos melhores jogadores do campeonato argentino. Além do campeonato brasileiro ser bem mais atrativo que as outras competições da América do Sul, assim gerando bem mais receita. A falta de organização dos clubes das competições é outro ponto a ser debatido. Enquanto no Brasileirão temos os pontos corridos padrão, nos países daqui temos às vezes 2 campeonatos dentro de um só. Meio bizarro, né? Fica mais confuso que o regulamento do Carioca de alguns anos atrás. Mas algo que é notável é que nos países da América do Sul, tirando o Brasil, tivemos um retrocesso, com os campeonatos perdendo nível. Mesmo que no Brasileirão o nível seja muito duvidoso, ainda conseguimos ver uma certa evolução, se comparado a alguns anos atrás. Dos nossos vizinhos, parece que eles ainda acham que somente a raça, catimba e violência vai servir para ganhar títulos. Eles pararam no tempo e não evoluíram junto com o futebol. Mas o país que mais sumiu do mapa foi o Uruguai. Hoje, as equipes desse país são ridículas, e nem parece aqueles uruguais que faziam os times brasileiros tremerem, fazendo muitas vezes você preferir pegar um time do Uruguai do que um time que joga na altitude. Os times brasileiros vêm ganhando e dominando a América, mas isso se deve bastante pelo número de vagas para o Brasil. No Brasil, temos 5 vagas diretas, os 4 primeiros do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil, e mais 2 vagas na pré-Libertadores. Mas se por acaso um dos times do G4 ganhar a Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, o Brasil ganha mais vaga para a competição, e esse cenário só aumenta se mais de uma equipe que terminou no G4 ganhar um desses títulos. E no melhor dos cenários, o Brasil pode ter até 9 times participando da Libertadores. Sei que não é o foco do vídeo, mas isso abre mais vagas para a Sul-Americana também, aumentando ainda mais o monopólio dos brasileiros na América do Sul. O futebol brasileiro vive sua melhor fase quando o assunto é sobre clubes. Às vezes, parece que acabou a competitividade da América do Sul, mas mesmo que os times brasileiros sejam mais fortes, ainda acontece de termos zebras, como o Olímpia eliminando o Flamengo e o Boca eliminando o Palmeiras. A Libertadores evoluiu bastante quando o assunto é organização. Implementou final única, que é bastante discutida, mas eu acho que no ponto de vista de jogo, eu achei melhor ser jogo único, e trouxe o VAR, que desde quando chegou, os times brasileiros não venceram somente uma edição, e ainda nessa edição que perdeu, tenho bastante dúvidas. Enquanto os times de fora não melhorarem, veremos por muito tempo esse domínio brasileiro na Libertadores. Isso é necessariamente ruim? Não vejo como algo ruim, mas é meio triste vermos a Libertadores perder um pouco do seu brilho, porque o que faz a Libertadores ser tão apaixonante é o seu equilíbrio. Agora teremos que ver a reestruturação dessas outras equipes de fora do Brasil, então vai ser algo bem interessante de se ver. Esse foi o vídeo, obrigado por assistir até aqui, e é só isso mesmo. Falou!